Bom, pessoal, continuando a nossa matéria sobre investigação preliminar, hoje a gente vai trabalhar a respeito um pouquinho do seu objeto, limitação, e vamos ver até onde dá o nosso vídeo. Pessoal, só lembrando, a investigação preliminar, ou seja, o inquérito policial aqui no Brasil, ele é um procedimento administrativo pré-processual, né? Antecede a fase de ação penal. E ainda que seja presidido por algum membro do Ministério Público, né, por exemplo, um PIC, ele continua sendo um procedimento administrativo, isso que não tem a função jurisdicional aqui, tá? Tá, e qual é o objeto? Ou seja, sobre o que se ampara o inquérito policial? O objeto dele é o fato descrito na notícia criminis, né? E o que vem ser essa tal da notícia criminis? É o que origina a investigação, né? Notícia criminis, e aqui é importante vocês se aterem a isso, a notícia criminis, em sentido amplo, é toda notícia de um fato. Notícia criminis. Notícia de um crime. Notícia de um fato. A notícia criminis, em sentido amplo, pode ser simplesmente, um boato. Fiquei sabendo de um boato. A polícia vai lá e começa a investigar, né? A notícia criminis é tudo. Em sentido amplo, é tudo que ficou sabendo a respeito de um determinado fato. Teve uma denúncia anônima. Ela basta? Evidentemente que não basta. Mas ela pode dar o pontapé para que se comece a investigar, né? E que a partir daí você instaure um inquérito policial a respeito disso. Mas a notícia criminis é tudo que relata um fato. Agora, a notícia criminis em stricto sensu é uma peça, né, que a gente vai elaborar. A primeira peça que vocês vão elaborar é uma peça endereçada à autoridade policial, que aí vai dizer a respeito da ocorrência de um determinado delito. Né? É um sujeito, por exemplo, que foi vítima de um determinado delito e faz uma notícia criminis, ou seja, narra o fato em uma peça dirigida à autoridade policial a respeito daquele fato delituoso, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu trabalho na prefeitura e eu sei que meu chefe tá fazendo atos de corrupção. O que eu faço? Faço uma notícia, primeiro, contrato de segurança, depois disso, eu faço uma notícia criminis, né, um papelzinho bonitinho, etc, endereço a autoridade policial competente, né, narro o fato, digo qual conduta ela parece se amoldar e digo as diligências, né, que provavelmente auxiliarão na descoberta daquele fato e endereço a autoridade e encaminho a autoridade policial, tá? Isso acontece muito em casos de estelionato. Então, eu fui vítima de estelionato e eu quero que a autoridade policial investigue aquele sujeito, né? Então, eu lá na notícia criminis, eu vou narrar tudo e vou dizer, seria interessante se fizesse a busca e apreensão dentro da sua casa para ver se não tem documentos que, por exemplo, meu talão de cheque, que foi objeto ali do seu estelionato, a partir do meu talão de cheque que ele pegou meus dados e se passou por mim, sei lá, qualquer coisa. Então você sugere algumas medidas que serão necessárias para a descoberta daquele fato delituoso, tá? Essa é a notícia criminis em stricto sensu, aquela peça formal. Notícia criminis, em sentido amplo, é toda notícia de um fato, até mesmo um boato, tá? Mas é sobre isso que vai a investigação se ancorar, tá? Então, o objeto da investigação preliminar, do inquérito policial, é o quê? O fato narrado na notícia criminis, tá? É evidente que nós temos uma limitação nessa investigação, né? Ela tem uma cognição sumária, então ela se restringe a preparar a ação penal. Ela não vai aqui trazer, primeiro que não existe juízos de certeza, mas mais do que isso, ela não vai ali se aprofundar muito a respeito daquela matéria.
porque isso vai ser feito em sede judicial. Então, o inquérito policial, ele tá muito lá para apagar o fogo, digamos assim. Ele tá lá para colher aquelas provas mais imediatas, aquelas provas mais urgentes, aquilo que você sabe que está ocorrendo, né? Então, o inquérito policial, ele tá muito relacionado a isso. Ele tem uma cognição sumária, não exaustiva. E deve, portanto, ter uma conclusão rápida. Tanto é que, de acordo com a lei, na Justiça Estadual, o inquérito policial deve ser concluído em 10 dias, considerando o réu preso, 30 solto. Réu não, por favor. O sujeito só vira réu depois da ação penal, tá? Mas o acusado, o investigado. Considerando o procedimento da Justiça Federal, estando o investigado preso, 15 dias, solto, 30 dias. Na lei de drogas, 30 preso, 90 solto. É possível sim a prorrogação disso. Para isso precisa de autorização, né? Então, e de quem ele solicita, para quem ele solicita essa autorização, considerando que o inquérito policial se dirige ao juiz? Não! O inquérito policial, ele se dirige ao órgão acusador. Então, o inquérito policial, quando a polícia tá lá e tá investigando um delito ali de corrupção que envolve lavagem de dinheiro, puxa vida, passei do prazo. E agora? Eu peço autorização ao parquê, ou seja, ao órgão acusador responsável pelo feito. Então, se é um crime de competência da Justiça Federal, eu encaminho e peço ao Ministério Público Federal. Se é um crime de competência da Justiça Estadual, eu peço autorização para o Ministério Público Estadual. Então, eu, autoridade policial, não consegui concluir o meu inquérito policial no prazo determinado em lei, eu peço autorização para a continuação das investigações ao membro do Ministério Público, né? Sendo um crime federal, ao membro do Ministério Público Federal. Sendo um crime estadual, ao membro do Ministério Público Estadual, tá? Características. O inquérito policial, ele é facultativo, em tese. Por quê? Vejam, se eu sou membro do Ministério Público, vou acusar alguém, eu simplesmente falo, eu já sei que aquele cara é autor do delito. Eu já sei que existe materialidade. Eu sei, não preciso de um inquérito. Eu não vou pedir para que a autoridade policial investigue isso, e tampouco eu vou fazer um pique. Não vou. Gente, nesse caso é evidente que ou o cara tem muita certeza a respeito disso, e aí ele vai juntar um monte de prova para se ancorar a sua denúncia, ou ele está sendo leviano. Sendo leviano, ou seja, não tendo elemento de prova suficiente para instauração de uma ação penal, e mesmo assim o cara quer denunciar, essa denúncia não vai ser aceita. Não vai ser aceita por quê? Porque não se investigou. E nesse caso, o inquérito policial é necessário, né? Então, o que a gente pode dizer? Sim, o inquérito policial é facultativo, é possível que haja oferecimento de denúncia sem inquérito? É possível. Mas para isso, a gente precisa de prova, de elemento de prova, a gente precisa de indícios de prova. Senão, essa denúncia não pode ser aceita, né? Então, logo, gente, não havendo elementos de prova suficientes, a denúncia não pode ser oferecida. Logo, o inquérito policial deve ser instaurado, para que a gente consiga colher esses elementos, né? Então, a ação penal, sim, pode ser instaurada sem o inquérito, né? Assim como nem todo inquérito inaugura uma ação penal. Pode acontecer que, investigando, passou lá os 30 dias que se estava investigando. Chegou e falou, cara, mas puxa, não temos nada contra ele. É tudo diz que me disse, é tudo boato, é tudo conversa de bairro. Puxa, não tenho nada, nenhum suporte indiciário a respeito disso. Puxa, é evidente que esse inquérito não vai originar uma ação penal,
Então, nesse caso, a autoridade policial, quando vai finalizar esse inquérito, vai fazer lá o seu relatório dizendo: olha, fizemos isso, isso, aquilo, de acordo com as diligências, nada foi descoberto. Então, recomenda-se, porque a autoridade policial não pode arquivar, mas ele pode recomendar o arquivamento do inquérito policial, tá? Então, ele é um instrumento, né, aquilo que a gente já estava falando, ele é um instrumento para formar a opinião do Ministério Público, né? Então, gente, vocês precisam ter algo muito claro na cabeça de vocês. Já falei, mas volto a falar. O inquérito policial não se dirige ao magistrado. O inquérito policial se dirige ao órgão acusador, que no nosso caso é o Ministério Público, considerando uma ação penal pública, né? Primeiro eu tô falando da regra geral, né? Então, gente, se quem vai oferecer a denúncia é o Ministério Público, é evidente que tudo que eu for fazer vai ser direcionado a formar a opinião dele, porque ele que vai oferecer a denúncia, né? Então, se eu vou fazer um relatório, eu vou fazer um relatório para o Ministério Público. O Ministério Público que precisa ser convencido ou não a respeito daquele fato. Não é o juiz. Por quê? Porque a partir dessa denúncia é que o juiz vai receber ou não o que o Ministério Público disse. Então vamos imaginar uma escadinha. A autoridade policial, o delegado, faz a investigação, encaminha ao Ministério Público. Ministério Público acreditando, né, estando convencido das provas indiciárias que foram feitas ali no nosso primeiro degrau da escadinha pela autoridade policial, Ministério Público faz o quê? Oferece a denúncia. E aí a denúncia, sim, é dirigida ao magistrado, tá? Então, pessoal, a opinião delicti, né, é ao Ministério Público, é do Ministério Público, né? A gente tenta convencer o Ministério Público a respeito daquele fato ou não, o que foi colhido no inquérito policial, tá? E aqui é algo bem interessante aqui, pessoal. O inquérito policial, via de regra, ele tem sigilo em grau externo e parcialmente interno. Vamos conversar sobre isso. Sigilo em grau externo. Pessoal, o inquérito policial não é aberto a todo mundo. Não é, eu quero saber de um inquérito policial. Eu vou comprar uma casa e eu quero saber se o João, que é de quem eu vou comprar a casa, o antigo proprietário, quero saber se ele tem um inquérito policial contra ele, porque se ele tiver inquérito policial, eu não quero morar numa casa em que morou bandido, né? Não quero. Então, eu vou lá na delegacia e falo assim: ei, amigo, tem inquérito policial contra o João da Silva aqui? CPF esse? Posso fazer isso? Não, você não pode. Não pode. Pessoal, por quê? Porque o inquérito policial, primeiro, que nem dirigido ao juiz ele é. Segundo, a gente só está investigando. A gente precisa saber de indícios a respeito daquele fato. Não tem juízo de culpa aqui. Mas é óbvio que se você fala para um leigo que o cara está sendo investigado em sede de inquérito policial, e nem tão leigo, né? A gente também já fica, ei, tem alguma coisa aí. Então é óbvio, é uma questão de privacidade. É uma questão de liberdade. Que a pessoa que tem um inquérito contra si tenha resguardado a sua intimidade, a sua privacidade, a sua liberdade. Porque não tem juízo de culpa algum aqui. Não é valorado pelo juiz isso. Exceto, evidente, quando a gente pede uma medida ali cautelar, tipo uma prisão preventiva, uma busca e apreensão, que daí precisa da intervenção do magistrado. Mas um inquérito comum que segue a sua linha convencional não tem intervenção do juiz. Se não tem intervenção do juiz, significa que nem está sendo valorado o que a pessoa fez ou não fez. Só que cai na mídia que o cara tem um inquérito contra si para ver o que acontece contra o sujeito. E ainda mais se for em época eleitoral, né? Se for em época eleitoral,
que fulano de tal candidato a, sei lá, a prefeitura de Joaquim Távora, é evidente que acabou com a carreira do cara, né? Então, por isso que deve ser resguardado o sigilo externo ao público. E parcialmente interno, por quê? Ei, é óbvio que o advogado do cara precisa saber, né? Eu tô sendo investigada. Tá, mas eu preciso saber do que eu tô sendo investigada. Súmula 14 do STF vai dizer que, pessoal, o advogado precisa saber o que o seu cliente está respondendo. Inclusive, né, se o cara tem um inquérito, o cara foi intimado para ser ouvido e não foi dada a cópia dos autos do inquérito, meu, o que você vai dizer pro teu cliente? Fique quieto, né? Você não sabe contra que você tá sendo acusado, sendo investigado, fique quieto, né? Então é óbvio, gente, que o advogado, e é uma garantia dele, tá, do advogado, ter acesso aos autos do inquérito do que o seu cliente está sendo investigado. Inclusive sem procuração. Por que parcial? Ah, professora, então devia ser... Não tem sigilo. Tem das diligências em andamento. Então, diligências em andamento, sim. Aí tem uma discussão a respeito de se as diligências em andamento, para que não trave a diligência, né? Por exemplo, tá fazendo lá uma busca e apreensão, né? É óbvio que a gente não vai contar pro advogado do cara que no dia 2 de abril vai alguém lá bater na porta dele, né? Até porque qualquer um vai esconder o que for, né? Então é óbvio que, considerando uma diligência em andamento, liga lá pro advogado dele que amanhã a gente vai fazer uma interceptação telefônica do cliente dele, porque senão ele vai dizer que a gente tá dando sigilo. É óbvio que diligências em andamento, sim, é possível o sigilo do investigado, do advogado do investigado. Isso é fato. Por isso que a gente considera que o sigilo é parcialmente interno. Porque diligências já feitas, né, que não tenham nenhum problema a verificação daquilo, para que não haja nenhum obstáculo à ocorrência daquela diligência, essas sim, essas devem obrigatoriamente terem acesso pleno ao advogado. Mas as diligências em andamento, que se forem notificadas à parte, se forem notificadas ao investigado ou advogado, elas serão destruídas, aí sim é possível o sigilo, tá? E aí um ponto que eu quero que vocês trabalhem, pessoal. Professora, mas você disse que o sigilo em grau externo, tem sigilo em grau externo, ou seja, as pessoas não ficam sabendo dos inquéritos. É problemático? É sim. O que muitas vezes acontece que é noticiado na mídia? Furos, né? São furos. Furo de inquérito, de que notícias de inquérito são investigadas. Peças de inquérito são postas à mídia. E inquéritos que são abertos sobre autorização judicial. Aí é evidente que se o inquérito tem autorização judicial para ser aberto, ok, tranquilo. Para isso, o magistrado que vai autorizar a abertura daquele inquérito para o público em geral deve fundamentar muito a sua decisão. Caso agora do Bolsonaro, né? Então foi aberto ali aquela discussão da reunião do que o Sérgio Moro estava, digamos, acusando o presidente, né? Isso é uma conversa bem maior que a gente não vai resolver aqui nesse vídeo, a respeito se houve ou não crime, né? Ou indícios de crime. Mas só que vocês fiquem atentos, que nesse caso só houve a quebra do sigilo do inquérito porque houve a autorização do ministro do Supremo, né? É evidente que, considerando que o presidente é apenas o ministro do Supremo. Se fosse uma pessoa comum como nós, que alguém pedisse a quebra do sigilo do inquérito, aí seria um juiz comum, né? Galera, juiz comum, tá? Claro, analisando
toda a questão da competência disposta no artigo 102 e 105 da Constituição, tá? Bom, galera, súmula 444. É tão grave a questão da abertura do sigilo para o âmbito externo que a súmula 444 do STJ vai dizer que não pode haver anotação em antecedentes de inquérito, inclusive anotação. Então você tem um inquérito tramitando, não pode ter nada na sua ficha de antecedentes, né? Até porque é uma questão de sigilo. E outro fundamento, que é uma questão do quê? De colheita de indícios de prova, que não tem valoração nenhuma judicial, tá? Súmula vinculante 14, né, e artigo 7º do Estatuto da Ordem vai dizer que sim, é possível o exame dos autos pelo defensor, inclusive sem procuração. É um procedimento escrito, né? O delegado tem poder discricionário, sim, né? É evidente que quando ele for pedir alguma prova, algum elemento de prova que viole a intimidade, que viole a liberdade, que viole qualquer direito constitucional do investigado, precisa da autorização judicial, né? Quero fazer uma interceptação telefônica. Posso eu, simplesmente, delegado, interceptar o telefone de alguém? Não, preciso da autorização judicial. Quero fazer a quebra do sigilo bancário de alguém para saber se houve, de fato, ocultação de algum valor. Preciso da autorização judicial, né? É evidente que, por ser um poder discricionário, a doutrina majoritária vai dizer que não se exige uma estrita observância ao contraditório e ampla defesa, porque é um poder discricionário do delegado, né? De quem esteja ali, tanto do delegado como do Ministério Público. Porém, gente, a gente sabe que isso não pode prevalecer em um sistema acusatório. É óbvio, eu digo sistema, um sistema constitucional. É lógico que ele tem um caráter inquisitorial, inquérito? Tem. Tanto é que muita gente diz que é por isso que o nosso sistema não é nem neo-inquisitório, nem acusatório, mas é misto. Porque a gente passa por uma fase inquisitorial e depois passa por uma fase acusatória. E por que ela é inquisitorial? Porque o delegado de polícia tem poder discricionário no modo como ele obtém as provas, exceto quando violar direitos e garantias constitucionais. Mas, no fringir dos ovos, ele que vai escolher se vai ali fazer uma perícia, ele que vai escolher se vai fazer um laudo, ele que vai escolher se vai ouvir fulano, a dona Joana ou a dona Maria antes, ele que vai escolher, né? A gente não tem isso ali entabulado pela lei, né? Ele que vai escolher. O que a lei diz é que o delegado tem poder discricionário na investigação. Isso não significa que ele não tem poderes, que ele tem poderes absolutos. Não é irrestrito isso. Então, gente, muito cuidado quando a grande doutrina diz que não se exige, e não se exige mesmo, mas cuidado quando a não observância do contraditório e da ampla defesa viola algum direito constitucional. Porque se violar um direito constitucional, ainda que seja em sede de inquérito, a gente tem que discutir isso, né? Vamos imaginar que, embora seja um poder discricionário, que o cara vai lá, interroga o acusado, interroga o investigado, não possibilita ele, o advogado, ele fala que tem advogado, ele cerceia o seu direito a ter uma defesa ali no seu interrogatório. Pessoal, garantia constitucional sendo violada. A Constituição ela não é dirigida apenas à ação penal. A Constituição é dirigida para tudo. Então, se violou uma garantia constitucional, embora não se exija uma estrita observância ao contraditório e ampla defesa, muito cuidado quando essa violação acarreta uma interferência na Constituição, na ordem constitucional. Quando, portanto, que pode haver uma violação ao contraditório e ampla defesa sem que a gente possa desconsiderar esse inquérito, sem que possa considerar esse inquérito inválido? Quando? Por exemplo, quando eu vou fazer um laudo pericial, né, a respeito
de um determinado fato, né? Vou fazer um laudo pericial a respeito de, sei lá, do corpo da pessoa, um exame de corpo de delito que vai ser feito naquele sujeito, eu não necessariamente preciso intimar a defesa a respeito disso, né? Ou eu vou juntar certa prova ali nos autos, vou juntar certas fotos, vou juntar ali umas fotos que eu tirei da casa onde aconteceu o delito. Preciso intimar a defesa a respeito disso? Não, não preciso. Então, são esses fatos que a gente considera que sim, é possível uma relativização do contraditório e da ampla defesa. Porque isso jamais poderia ser aceito em sede de ação penal. Imaginem, se o Ministério Público, por exemplo, junta determinada prova nos autos, obrigatoriamente a defesa deve ser intimada a respeito disso. O que não necessariamente é feito em inquérito, tá? Mas houve a violação a uma garantia constitucional. Por exemplo, o acusado foi ouvido sem possibilitar a defesa do advogado. O que acontece aqui? Invalidade. Diferente é quando o delegado, fulano de tal, eu vou te ouvir hoje, você vai falar sobre os fatos, etc. Gostaria de dizer dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e gostaria também de alertá-lo sobre a possibilidade de ter um advogado ou um defensor constituído. Você quer? Se o cara mesmo fala assim, olha, não quero, obrigado, eu falo aqui numa boa. Aí aqui a gente pode considerar como válido esse interrogatório. O que a gente não pode ser considerado como válido é você cercear o direito a ter uma defesa. Aí isso é inválido. Beleza? Outra observação é que a autoridade policial não pode arquivar. Princípio da indisponibilidade do inquérito. A autoridade policial não tem o direito de arquivar. Ué, mas ele, no final das contas, viu que não houve crime. Ou que aquele crime não devia ser direcionado àquele sujeito. Nesse caso, porque o inquérito policial é direcionado a quem? Ao Ministério Público. Quem deve, daí sim, arquivar é o Ministério Público. Porque o inquérito se dirige à formação da opinio delicti do órgão acusador. A própria autoridade policial pode indicar, sugestionar o arquivamento. Mas, no seu relatório, ele deve constar: não houve a descoberta de nenhum crime, sugiro o arquivamento. Quem vai decidir, porque a opinio delicti é do Ministério Público e não da autoridade policial, é o Ministério Público. Beleza, gente? Então, continuamos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.